Bom dia. Às 3h30 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao vídeo anterior. Fizemos primeiro o Império, com a mesma intenção de mostrar esta verdade que interrompemos em Abraão, porque supusemos ter encontrado uma via melhor. Então, em favor de uma maneira melhor de apresentar esta ideia, nós interrompemos o Império e começamos a nova série, que é o Reino de Deus. Então, não deixa de ser uma continuidade, mas esta daqui é mais explícita e eu diria até, de certa forma, independente e mais completa. Como eu não quero interromper a série, vou fazer o que eu já fiz de outras vezes. Vou usar o recurso de agradecer primeiro, o dedinho, like. Temos tido poucos likes, pelo menos eu não vejo a marcação do like. Agora temos aumentado o número dos inscritos, graças a Deus. E há vários que têm dito que têm tomado essa tarefa como se fosse uma obrigação severa, aumentar os inscritos do canal do professor Marlanf. Obrigado. Os inscritos no Colégio dos Magos Caldeus, já disse, um grande edifício se chama Projeto Caribu. E dentro desse edifício, no centro, há um outro edifício menor, chamado Colégio dos Magos Caldeus. Aqui nos vídeos está o curso do Projeto Caribu. E quem quiser se especializar, detalhar e ter mais subsídios sobre cada vídeo, então se matricule no Colégio dos Magos Caldeus. O endereço está aqui, é o meu Gmail, e o pedido deve ser feito não abaixo da página nas perguntas, mas através do 992-67753. Sabemos que não há um preço, sabedoria não se vende, canso de dizer isso, se compartilha, mas há um preço, há um valor base, uma taxa base, que eu estabeleci como sendo R$100, entretanto, uns oferecem mais e outros oferecem menos, não tem problema. Finalmente, a minha honra, o meu preito de agradecimento aos meus caribus, os 8 caribus que me dão a vida digna. Assim, feito esses agradecimentos e esse esclarecimento, estamos agora na nova série, O Reino de Deus, que não deixa de ter uma ligação com a série anterior, né, o Império, mas creio ser mais completa, mais explícita. Vamos começar a gravação? Vamos começar a gravação. Bem, nós tínhamos dito a vocês que o Imperador dos Mundos, aquele que está sentado num trono inacessível e que habita entre as trevas, e as trevas para ele são como a mais pura luz, o inominável Hashem, ele fez o seu reino. E o seu reino era para os homens. Então, ele já tem o império. Desde o princípio, ele impera. Então, a ele a honra, a glória e o império. Mas ele quis partilhar do seu poder com o ser humano. E aí, ele construiu um reino. E esse reino, nós dividimos esotericamente em reis da terra. Vou mostrar uma figura. Aqueles que reinarão sobre a terra. Então, o seu reino será dividido em terra, água, fogo e ar. Aqui nós temos a terra e algumas figuras ilustrativas que serão posse daqueles que
tiverem o privilégio de reinar sobre a terra, né? Aqui nós temos pepitas de metal, de ouro, e, se formos folhear o livro, nós teremos as cidades, e assim o campo, aqui embaixo, aqui nós temos a cidade e o campo, e será a primeira parte do reino. Aqui temos o gelo, logo, tudo que há no planeta, então, foi feito para aqueles que o herdariam. Paisagens inóspitas, às vezes, e paisagens belíssimas constituem o reino da terra. Vamos ver se eu encontro aqui uma paisagem mais bonita, mas se eu não encontrar aqui, encontrarei em outro livro. Então, aqui estaria a Lua. Então, nós estamos na Terra e estamos vendo a Lua. Tudo isso é considerado a Terra. Portanto, é um universo, não é somente o planeta Terra, embora nós estejamos enfocando nessa série o planeta Terra. Logo, a primeira parte do reino é a Terra. E aí, aqueles que forem reis reinarão sobre a terra. É a primeira parte, a primeira porção do reino. Mas não apenas sobre a terra, reinarão sobre a água. E aí, aqui nós temos, na época pré-histórica, uma cena da pré-história, quando havia os pterodáctilos e outros tipos de seres que se extinguiram, mas temos também espécimes mais modernas, como nós podemos mostrar aqui. É a segunda parte do reino, água. Depois da terra, então, os reis reinarão sobre a água e os oceanos e sobre os seres que estão nos oceanos. Então, reis da terra, reis da água, mais um quadrinho só. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui mais um quadrinho ilustrativo. Vamos, esse aqui serve. Então, o reino é dividido em 4 partes: terra, água, fogo e ar. Ali nós vimos a primeira parte do reino, a terra. Aqui nós estamos vendo a segunda parte do reino, a água. Nós temos aqui um quadro grande, eu vou abri-lo para mostrar a vocês. Então aqui nós temos a água. Então, o reino de Deus, feito pela mão dele, inclui a terra e a água. E não somente a terra e a água, mas também o fogo, que nós simbolizaremos aqui por esse relâmpago. Então, será o terceiro reino: terra, água, fogo. Nós sabemos que o relâmpago é fogo, é energia altamente concentrada. Então, o reino é constituído de terra, água, fogo e ar. O ar é simbólico. Então, aquele que tiver o cetro, aqui nós temos Plutão, com Cérbero aos seus pés, acorrentado, e o cetro dele, o tridente. O rei, um dos reis, o rei das profundezas da terra, que reina
sobre uma parte da terra, e aqui nós temos Zeus, que reina sobre o fogo. Mas não é isso o plano divino. O plano divino é que o verdadeiro rei constituído por ele reinará sobre a terra, a água, o fogo e o ar. Nós consideramos o ar como sendo representado pelas florestas, porque elas se alimentam do oxigênio e transformam o oxigênio em carbono. O O2 é transformado em CO2. Então aqui está o último reino, o ar. Vamos mostrar algumas coisas, né, deste último reino, essa belíssima espécime que é considerado, portanto, como fazendo parte do reino do ar. E vamos ver se nós encontramos mais algumas. Temos muitas. As florestas em si, todas as florestas, são consideradas esotericamente o reino do ar. Então, aquele que tiver o privilégio de possuir o reino, ele reinará, encontrei a figura que eu queria, sobre a terra, a água, o fogo e o ar. E aqui está o símbolo do ar. Então, são 4 reinos, e o verdadeiro rei, aquele que tiver o cetro doado pelo imperador, não, criado pelo imperador, mas ele terá que conquistá-lo. E como ele vai conquistá-lo? Aqui nós temos um último quadro ilustrativo do reino do ar, que é os vegetais, as florestas. Assim, o imperador do universo cria um reino que ele põe à disposição do homem. Mas para isto, ele necessita criar o homem. E ele vai criar o homem. No livro do Gênesis, ele vai criar o homem. E então em Gênesis 1, nós temos uma criação. Vamos ver como é que está? Em Gênesis 1, no 6º dia. E Deus disse, capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, as feras e os répteis que estejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou-os macho e fêmea. E Deus abençoou e disse, sejam fecundos, eu vos entrego toda a erva que produz a semente e está sobre a terra, e as árvores será alimento de vocês. E Deus deu ao homem tudo o que rasteja, tudo o que há vida e respiração como alimento. Aqui, Deus cria reis. Olha só, reinai, dominai. Então, nós temos 2 criações. A primeira criação de Gênesis 1 é a criação de reis. Vamos então ilustrar isto. Vamos mostrar um exemplo da primeira criação. Aqui está. Deus cria reis. Já está em Gênesis 1, a criação de reis. Está detalhado aqui um casal de reis. Então, Deus cria reis para reinarem sobre o reino que ele criou. O imperador do universo, o Senhor dos mundos, então, cria 4 reinos: a terra, a água, o fogo e o ar,
e ele vai estabelecer sobre esses reinos aqueles que ele criou para serem reis. Mas em Gênesis 2, nós vamos ver que ele criou também servos. Aqui nós temos um anjo com a roupa de um servo que está sendo criado do barro. Gênesis 2. Vamos fazer a leitura rápida. No Gênesis 2, então, há uma segunda criação. E essa segunda criação é a dos servos. Então, diz: então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo. Soprou-lhe sobre as narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Javé Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e fez brotar do solo toda espécie de árvore. Colocou a árvore da vida. O primeiro homem, então, se chama Adão, e de Adão Deus tirou Eva. E então Deus disse, Deus deu ao homem, este homem, o seguinte, Deus fez um paraíso, ou seja, os 4 reinos, e disse ao homem que deveria cultivar e guardar. Vamos ver se eu encontro aqui. Então, são servos. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, Gênesis 2, 15, para que o cultivasse e guardasse. Então, são 2 tipos de seres humanos. Deus divide a humanidade em 2 partes. Logo, aquele fenômeno que vai acontecer no Neolítico, a irmandade e a fraternidade vai ser quebrada, já faz parte do plano divino. Ele já cria reis e servos. Então, na verdade, no plano original, Deus já fez a divisão. O homem está apenas seguindo o plano de Deus. E Jesus vai dizer agora como é que vai ser feita a separação. Quem reinará? Mateus 11, Jesus Cristo diz isso claramente. Mateus 11, ele diz: deixa eu ver, perdi, não posso perder. Mateus: eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E agora, até João, o reino dos céus foi tomado pelos fortes, e somente os fortes podem possuí-lo. Então, está tudo previsto. A criação de reis e de servos. E esses reis serão os fortes. Vejam como isso está complementando, paradoxalmente, o capítulo anterior, onde tinha ficado suposto que o homem, exacerbando a sua condição, ele vai se assenhorear e vai subjugar o próximo. Não é assim. Já está previsto. Vou reler. No entanto, eu vos digo, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e somente os fortes podem possuí-lo. Logo, os reis que nós mostramos a vocês no capítulo anterior, no quadro anterior, serão os fortes. Então aqui, deixa eu tirar esse marcador. Aqui nós temos então o rei e a rainha. Aqui colorido, a mesma coisa, o rei e a rainha. Mas Deus cria uma parte da humanidade para reinar.
sobre a terra, a água, o fogo e o ar. E cria outra parte da humanidade para ser servo, lavrar a terra e cultivar o solo. Então, ele faz a divisão. Ele mesmo faz a divisão, criando assim reis e escravos, reis e servos. Está claro? E aí, ele diz que os reis serão os fortes, e aí terão que tomar o reino dos céus à força. Aqui nós temos um quadro ilustrativo. Mitra matando um touro, ou seja, tomando os céus, tomando o reino, o touro simboliza a terra, e então aqui, neste quadro simbólico, Mitra está se assenhoreando da terra, através de um ato de força. Até os dias de João, o reino de Deus é tomado pelos fortes e só os fortes conseguem possuí-lo. Aqui está. Então, tudo está previsto. Nada está fora do controle. E vamos agora ilustrar isso mais um pouquinho. Não se esqueçam, Mateus 11, 26, o reino de Deus até agora, Jesus diz, portanto vai mudar com ele. Mas até ele diz, até agora o reino de Deus é tomado pela força e só os fortes o possuem. Vamos ilustrar essa passagem enquanto temos um pouco de tempo. Então, aqui nós temos um exemplo. A própria natureza será dotada de uma força que vai matar os fracos. Essa força, simbolizada aqui pela serpente Nahash, simboliza a força natural que matará os fracos. Olha, mas esse homem não parece nada fraco. Contudo, o que Laocoonte quer dizer é que é uma força natural que a Bíblia chama Nahash, e essa força natural matará os fracos. Mas não basta. Os fracos não serão eliminados da terra apenas por Nahash. É necessário ainda que haja luta. Para quê? Para determinar-se quem são os fortes, quem reinará. Então, a primeira coisa que fará essa seleção é a força natural, que a Bíblia chama de Nahash. Mas aqui nós temos outro exemplo. Um forte que dominou os animais. Aqui ele está com aspecto de homem. E o homem domina as bestas, domina as teratologias, domina outros homens. Aqui nós temos o homem. Então, este é o forte. Desde os tempos de João, até os tempos de João, portanto, até agora, o reino de Deus é tomado pelos fortes. Aqui está um forte. Já tinha mostrado Mitra matando o touro, no ato de força. O touro simboliza a terra. Aqui nós temos outro exemplo de um forte, matando e conquistando a terra pela força. Vamos dar mais exemplos. Veja como Jesus Cristo foi explícito. Eu vos garanto que desde o princípio até agora, o reino de Deus é tomado à força e só os fortes conseguem possuí-lo. Aqui não temos mais nenhum. Mas já demos 2 exemplos. Vamos a outro livro. E nesse outro livro, então, vamos mostrar mais um exemplo de fortes que se tornam reis porque tomam o reino, tomam posse do reino. O seu poderio, então, está na sua força. E eles vão tomar a terra pela força. Aqui ele está ostentando o seu poder, um forte, mostrando o que talvez seja uma engrenagem de guerra, uma arma de luta, mais um forte que vai tomar a terra, porque o reino de Deus
é tomado pelos fortes, mas o quadro que eu mais gosto aqui nós temos outro forte, é Hércules, num desenho onde ele está com uma clava. Olhem bem, a clava está aqui. Ele vai matar. E através da violência, ele vai tomar posse do reino. Ou seja, somente os violentos conseguem conquistar o reino. Só se tornam reis pela violência até os tempos de João Batista. Jesus é claríssimo, não deixa a menor dúvida. Então aqui nós temos uma imagem de Hércules entre os fortes, que dominou e se tornou rei da terra, da água, do fogo e do ar. Mas a figura preferida por mim não é aquela. É o próprio Hércules, mas não é naquela figura. É Hércules lutando contra quem é o nome do inimigo dele? Contra os gigantes. Então ele está lutando contra o gigante. Então ele está aqui na terra. Olha aqui o quadro que eu prefiro. Então aqui está o quadro na íntegra. Hércules descobre que a força do gigante está no contato dos pés dele com a terra. Como Exu. Exu joga o joelho na terra, no chão, porque é do chão que vem para o joelho dele a força telúrica. Hércules descobre que a força dos gigantes está no contato com a terra, e ele levanta-o da terra. Aqui está o detalhe. O gigante está agonizante. Ele aperta a sua cintura e o asfixia. Mas ele só consegue asfixiá-lo porque ele o levantou da terra. Olha aqui. Esse quadro é, para mim, o resumo de tudo. Então aqui está um forte que conquista o reino de Deus pela força. Hércules vence a raça dos gigantes, simbolizada aqui pelo chefe deles, descobrindo um segredo. A força dos gigantes está no fato de eles estarem com os pés na terra. A força deles é telúrica, quer dizer, vem da terra. Assim como os Exus, a força dos Exus vem da terra para os joelhos. Aqui não é para os joelhos, é diretamente para os pés. O Exu se joga de joelho, porque os pés atrapalhariam. O percurso da força telúrica, da corrente telúrica, dos pés até o joelho, enfraquece. Então ele se joga de joelho e recebe diretamente a força nos joelhos. Aqui não é assim. A força dos gigantes vem pelos pés. Hércules, descobrindo isto, ele ergue o gigante e assim o isola da sua fonte de energia e o asfixia. Olha aí, ó. Ele espreme a cintura dele, quebra as costelas dele e mata o gigante. Toma o reino pela força. Não há quadro mais esclarecedor do que esse. Consoante as palavras de Jesus, eu vos asseguro que desde o tempo de João até agora, o reino de Deus, simbolizado aqui pelo mar, pelo fogo, que é o sol, pelo ar, que é o céu, água, ar, fogo, isso tudo está na terra. Esse reino é conquistado à força, no quadro que nós vimos aqui. Então, Jesus deixa claro que isso faz parte do plano de Deus, e o homem não sabe. De forma ignorante, ele acha que está fazendo o seu projeto, que ele está cumprindo aquilo que ele quer, mas, na verdade, tudo está planejado. Ele está fazendo simplesmente o que está planejado para ele fazer. Interessante, não é? Então, vão se estabelecer os reis no Neolítico. Dissemos a vocês, a fraternidade primordial do Paleolítico é quebrada. E então, há uma separação entre reis e servos. Os reis vão reinar e os servos vão ser escravizados. E aí,
Tudo isso parece, então, que seria uma usurpação do homem. Não é. Está tudo previsto, porque em Gênesis 1, Deus cria aqueles que serão destinados à realeza. Está aqui os dois quadros. E em Gênesis 2, não tem uma figura melhor, Deus cria aqueles que são destinados ao barro, a cuidar da terra. Saído do barro, da argila da terra, para cuidar da terra. Cultivai, lavrai, comei do suor do vosso rosto. Esses são os servos. Já está, portanto, dividido por Deus o homem em duas classes: os reis e os servos. Pronto. Está aqui o mistério desvelado. É o próprio Deus que faz a fratura. Tudo não passa de um plano. O que parece que é uma usurpação do homem, na verdade é um projeto divino. É necessário que o império seja dividido em reinos, que esses reinos sejam governados por reis, e esses reis tomarão posse do reino pela força. Serão reis da terra, da água, do fogo e do ar. Simbolicamente, esotericamente, nós falamos da terra como a terra mesmo, falamos do fogo como raio, e os fenômenos da natureza que produzem o eletromagnetismo, a água são os oceanos e o ar são as florestas, como nós já mostramos a vocês. Esses 4 reinos constituem a totalidade. Então, dividido em 4, Deus cria o reino para o homem. O homem será o rei desse reino, mas já está previsto. E o homem, não sabendo disso, vai executar o plano de Deus. Logo, Deus sabia que a maldade do homem iria dividi-los em 2 e permite. Cohonesta, corrobora. E Jesus Cristo diz isso com toda clareza. O reino de Deus, até os tempos de João, foi conquistado pelos fortes, e só os fortes o possuíram. Então, tudo faz parte de um plano daquele que é sábio, poderoso e bom, que senta no trono inacessível. É o imperador do universo, domina toda a criação. E aí agora nós temos revelado o grande mistério, porque a humanidade se dividiu no Neolítico entre reis e povo, dominadores e dominados, porque Deus quis, Deus permitiu. Não vou dizer aqui que foi um desejo dele, mas vou dizer que ele aceitou, assumiu essa situação. A maldade do coração do homem o levou a isto, a rejeitar o seu irmão e a quebrar a fraternidade. Mas Deus já sabia disso. Portanto, quando ele cria, no evo, no fora do tempo e do espaço, ele já cria 2 tipos de seres humanos. Os que serão destinados à realeza, a reinar, e os que serão destinados a servir. Logo, assim na terra como no céu. Então, como Bafomé, o que está no alto é como o que está embaixo, vai acontecer embaixo o que já está feito no alto. Deus aceita. Vejam bem, não é o que Deus quer. Ele quer a fraternidade. Ele quer todos dentro do círculo dos filhos dele. Mas a maldade do coração do homem fratura esse círculo, desfaz esse círculo, e Deus aceita. Pedagogicamente, ele vai permitir que isso aconteça, mesmo com o risco da própria autodestruição,
como nós enfatizamos no vídeo passado. Esta fratura levará os poderosos a uma sede tão grande de poder, que eles poderão destruir o reino de Deus, mesmo com o risco da própria autodestruição. Nosso arsenal atômico, vou repetir, é capaz de destruir o reino de Deus, aquilo que ele criou, todos os universos, mesmo que eles tivessem 6 vezes mais o tamanho que eles têm. Mas tudo está sendo controlado por Deus. Não é o desejo de Deus, vejam bem, mas ele co-honesta. Ele assume esse desejo do coração do homem. E ao assumir, ele termina sendo cúmplice. Queiramos ou não, esse é o raciocínio lógico. Ele se torna cúmplice da maldade do coração do homem. E a fraternidade será quebrada, uns reinarão e outros servirão. Uns serão dominadores e outros serão dominados. Mas este é o plano do coração do homem, mau, mas tudo isso é assumido por Deus. Ele aceita. É feito no coração do homem. É planejado pela maldade do coração do homem. Mas Deus já antecipou tudo isso. E já sabe quais são os que vão reinar e já sabe quais são os que vão ser servos. Poucos vão reinar, os fortes. E os fracos não terão outra alternativa a não ser obedecer aos fortes. Vou mostrar novamente o meu quadro preferido. Então, aqui nós temos meu quadro preferido. Símbolo da força em ação. Hércules em pé, estrangulando os gigantes, o chefe dos gigantes, descobrindo o segredo dele, que a sua força está no contato com o chão, ele o levanta e quebra suas costelas e o joga no chão, morto, caído, e reina. Hércules é um dos reis que conquista o reino pela força, como Jesus diz em Mateus 11. O reino de Deus foi conquistado pelos fortes e só os fortes o possuíram. Pronto. É esse o objetivo do nosso capítulo, dizer que Deus não quis, mas assumiu. E não tem como, usando a lógica, dizer, se ele aceitou, ele foi cúmplice. Temos que dizer isso com toda clareza. Se ele aceitou esse plano mau, concebido na maldade do coração humano, ele se acumplicitou com o homem. Muitas vezes vai acontecer isso. Então, é assim que vai ser feito. A humanidade será dividida, a fraternidade será quebrada, dominadores e dominados, reis e servos. E quem é que vai reinar? Os fortes. Naquela simples frase de Jesus, até o tempo de João, o reino de Deus era conquistado pelos fortes e só os fortes o possuíram. Agora será diferente. Ele é o limite, ele é o marco, mas não vamos adiante, vamos ficar aí. Então, se você é forte, conquiste o reino de Deus. Mas agora já não vale. Jesus Cristo vai estabelecer outra lei e outra regra. Ele vai restabelecer a fraternidade humana e vai dizer, isto foi até agora. Mas o menor no reino de Deus agora é maior do que os fortes do tempo de João. Então, inaugurou uma nova era ou trouxe de novo a velha ordem. Este é o objetivo desse nosso capítulo. Pronto. Deus foi cúmplice da maldade do coração humano. Ele permitiu. Aliás, quase sempre, a maldade do homem é permitida, é aceita e é assumida por Deus.
Essa é a pedagogia divina, segundo a tese de Paulo de Tarso. Esperamos que vocês tenham entendido o vídeo e tenham percebido como é que Deus assume aquilo que o homem planeja, embora sendo rigorosamente mal. E Deus assume o mal. Ele se acumplicita, ele se associa ao homem no seu plano. E aí a fraternidade vai desaparecer e vai haver a diferença entre reis e servos, entre dominadores e dominados. Mas é assim na terra, porque é assim no céu. Então, espero ter me tornado suficientemente claro. E aí, vamos agora ao próximo capítulo. Até lá.